Olá a todos, meu nome é Fábio Toral, eu sou professor de melhoramento no Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG. Eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora do 14º Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal por me convidar para tratar desse assunto tão importante para a nossa área de atuação. Eu tenho certeza que há muitos outros professores habilitados para tratar desse tema, muitos outros professores com uma ampla experiência sobre esse assunto, e eu fiquei muito lisonjeado pelo convite. E espero que a gente possa, nessa ocasião, discutir um pouco sobre o ensino do melhoramento animal no Brasil. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o histórico do ensino dessa área, falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas, um pouco sobre o conteúdo que tem sido discutido pelos professores, a gente vai falar um pouco sobre aquilo que nós entendemos serem conhecimentos básicos, requisitos e competências para o profissional que vai trabalhar nessa área e também algumas considerações finais. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, é muito importante a gente ter muito claro o que é o melhoramento animal. Se a gente tivesse que fazer uma definição desse termo, nós poderíamos descrevê-lo, como um processo de modificação da composição genética de uma população ao longo das gerações. Ele permite que essa modificação aconteça no sentido desejável pelo homem, então sempre no sentido de melhorar os indicadores produtivos, melhorar os indicadores ambientais, melhorar os indicadores relacionados com o lucro dos sistemas de produção, e é um processo, uma tecnologia que já está inserida nas principais cadeias produtivas de produtos de origem animal. Nós nem conseguimos mais falar em avicultura, suinocultura, bovinocultura, sem a utilização do insumo genética de boa qualidade, tá certo? E, como nós falamos, o processo de melhoramento, ele é um meio extremamente eficiente para nós aumentarmos a produção ou a produtividade, de qualquer forma que isso seja expresso, melhorar o bem-estar animal, reduzir o impacto ambiental causado pela produção de proteínas de origem animal, melhorar lucro e lucratividade, e isso tudo definido de modo bem genérico, garantir a sustentabilidade dos sistemas de produção. Eu acho que um grande desafio que nós temos para discutir esse tema é tentar entender quando o melhoramento genético começou a ser ensinado no Brasil. Pelo menos uma das referências mais antigas que eu tenho conhecimento é esse livro aqui do professor Otávio Domingues. Ele é de 1928. E se nós analisarmos o que era disponível de conhecimento nessa época, o que estava acontecendo, nós vamos ver que havia um alinhamento do início da criação dos cursos da área de ciências agrárias. Então, por exemplo, o curso de agronomia na Imperial Escola Agrícola da Bahia tinha sido criado em 1877, o primeiro curso de medicina veterinária no Brasil, criado no Rio de Janeiro, em 1913. Então, esse livro data do início do ensino agrícola no Brasil. Um pouquinho mais para frente, nós tivemos a criação do curso de zootecnia na metade da década de 60 e, naturalmente, outros cursos também estudam o melhoramento genético. A gente pode destacar o curso de biologia, por exemplo, onde a genética também é um conhecimento bastante importante para os estudantes. Nesse início, tá, vamos colocar aí final do século XIX, início do século XX, o que havia de conteúdo programático dentro desses materiais disponíveis envolvia basicamente
conceitos de herança e meio, eles falavam muito sobre reprodução das espécies e também havia uma concentração de conteúdo sobre morfologia e caracterização das raças. Então, o conhecimento disponível no final do século XIX, início do século XX, relacionado com o melhoramento, se concentrava basicamente em alguns conceitos de herança e meio, principalmente demonstrando como que o meio interferia sobre as características de interesse. Falava bastante, a bibliografia disponível tratava bastante sobre questões de reprodução das espécies e também um investimento em caracterização das raças, suas principais aptidões, morfologia, e todo o ensino, então, era possivelmente concentrado em cima desses tópicos. Aí, no final da década de 30, nós já temos o surgimento de alguma literatura especializada. E nós não podemos deixar de destacar o nome do professor Jay Lush, que escreveu, talvez, um dos primeiros livros que pode ser considerado um livro-texto no melhoramento animal. Então, a primeira edição do livro do professor Lush foi publicada em 1937, quase 10 anos depois da edição daquele livro que nós mostramos anteriormente, e ele já trazia também conceitos de herança e meio, já havia descrição de alguns parâmetros genéticos, o professor Lush escreveu sobre semelhança entre parentes, e já havia uma descrição um pouco mais rigorosa dos processos de seleção, dos sistemas de acasalamento e das implicações dessas ferramentas sobre a composição das populações. Então, é importante a gente deixar registrado que o livro do professor Lush foi um dos primeiros materiais bibliográficos disponíveis que já apresentavam conceitos de seleção e de sistemas de acasalamento mais elaborados, mais aplicados para o melhoramento animal. Obviamente, nessa época nós também tínhamos o desenvolvimento de muitos conhecimentos pelo Fisher, pelo Wright, e esses conhecimentos eles acabaram sendo sumarizados de maneira bastante adequada pelo professor Jay Lush. O professor Jay Lush também teve uma influência muito grande no ensino especializado de melhoramento no Brasil. Se nós analisarmos o histórico dos primeiros brasileiros que se qualificaram na área de melhoramento animal, nós vamos ter os nomes do professor Raul Briquet Jr., em 1945, do professor Roberto Meirelles, também em 1945, professor Geraldo Gonçalves Carneiro, em 1950, e do professor José Rodolfo Torres, em 1953. Esses 4 professores foram estudantes do professor Jay Lush na Universidade de Iowa. Então, eles saíram do Brasil, foram se qualificar no exterior e voltaram para o Brasil para dar início, para estruturar os nossos cursos de graduação com ênfase ou com um conteúdo mais especializado de melhoramento e o início dos programas de pós-graduação do Brasil na área de ciências agrárias, que começou também no início da década de 60, foi muito influenciado pelo retorno desses 4 brasileiros que foram para o exterior em busca de qualificação nessa área. Então, são pessoas muito importantes e que trouxeram para o Brasil muitos conceitos, metodologias que deram origem ao ensino especializado de melhoramento no Brasil. E um pouco depois do retorno desses 4 brasileiros, obviamente, nós tivemos outros nomes que também foram para o exterior em busca de qualificação, mas nós temos o início dos programas de pós-graduação
E uma coisa extremamente importante que aconteceu paralelo a isso e que foi muito importante para o ensino do melhoramento animal, que foi a formação de populações experimentais, principalmente de aves e suínos, dentro das universidades ou até mesmo em alguns institutos de pesquisa, e que foram utilizadas para ensino e para pesquisa. É muito comum, e hoje nós temos também várias populações, codornas, galinhas, suínos, peixes. A gente também tem casos de populações experimentais de bovinos, vale destacar o rebanho do Instituto de Zootecnia, que são populações experimentais extremamente valiosas para o ensino do melhoramento animal. Nós conseguimos, nessas populações, reproduzir aquelas atividades que são executadas nos programas comerciais, e aí nós temos atividades de todos os níveis, desde aquelas mais simples, como identificação dos animais, coleta de dados, até aquelas atividades que exigem um pouco mais de conhecimento. Análise dos dados, a seleção propriamente dita, a realização dos acasalamentos e os processos de reprodução. Então, quando nós temos o desenvolvimento dessas populações e conseguimos colocar os alunos para trabalhar nessas populações, a gente tem um engajamento muito forte deles. Isso estimula estudar mais, estimula atuar na área de melhoramento, e também é uma ferramenta extremamente importante para o treinamento de professores. Nós vamos falar aqui bastante do ensino com foco no aluno, mas nós não podemos esquecer que os professores também têm que ser alvo de uma qualificação muito adequada na área de melhoramento. A gente precisa qualificar o professor para que esse professor tenha habilidade de qualificar os seus estudantes. Hoje, felizmente, junto com algumas populações experimentais, a gente tem a possibilidade de utilizar ferramentas computacionais para simular processos de seleção, simular processos de acasalamento. Os alunos de hoje em dia, eles têm habilidades diferentes. Então, os professores precisam entender essas habilidades diferentes e demonstrar e procurar engajá-los no ensino de melhoramento, utilizando aquelas ferramentas que estão ao alcance desses estudantes. E nós temos, felizmente, muitas ferramentas computacionais. A gente pode desenvolver essas ferramentas customizadas para as nossas aulas. Aqui eu gostaria de destacar essa ferramenta, que foi uma rotina de simulação que eu desenvolvi para as minhas aulas de melhoramento. Então, uma rotina simples desenvolvida no R, onde eu consigo determinar o tamanho da população, o número de gerações, quais são os critérios de seleção, quais são os tipos de acasalamento, e a gente consegue analisar a evolução dessa população ao longo do tempo. Nós temos também aqui uma outra ferramenta, desenvolvida pelo professor Brian Kinghorn, da Austrália, que chama Pedigree Viewer. Também é muito interessante para construir o pedigree dos animais, calcular coeficientes de endogamia, e essas ferramentas estão aí disponíveis para serem utilizadas. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de destacar, e que é fundamental para o ensino no melhoramento, são essas visitas a empresas comerciais. Eu acho que no Brasil, muitos criadores, especialmente de bovinos, eles são muito abertos para receber os estudantes, tanto para estágio quanto para essas visitas de um dia, ou às vezes um pouco mais focadas em determinadas ações dentro da fazenda. Isso coloca o nosso estudante em contato direto com os selecionadores, com os técnicos que trabalham na área. E nessas ocasiões, eu acho que os estudantes podem aprender algumas coisas que nós não falamos dentro da sala de aula por falta de tempo.
Por exemplo, estratégias que os criadores usam para agregar valor. Isso são, a gente andando e conversando com os criadores, a gente consegue perceber que muitos deles têm estratégias extremamente interessantes e que às vezes a gente não consegue trabalhar ou discutir dentro da sala de aula. E o estudante em contato com o selecionador, ele tem acesso a essas informações. A questão de forma como o material genético é comercializado. Ele vem de sêmen, ele vem de embriões, ele vem de animais. Qual que é a estratégia que os criadores usam para transferir o seu material genético para os outros usuários? Isso é extremamente importante e, na prática, isso fica mais bem gravado, fica mais bem caracterizado para os estudantes. E uma outra coisa também extremamente importante é entender como que as ferramentas que nós ensinamos dentro da sala de aula são, de fato, utilizadas para a promoção do melhoramento genético. Como é a estratégia de seleção, o criador tem um objetivo definido, quais são os critérios que ele usa, como que a seleção é feita ao longo da vida, ao longo do processo de criação dos animais, e isso é muito bem caracterizado quando nós conseguimos levar os estudantes nas fazendas que promovem o melhoramento genético. E uma outra coisa que às vezes falta muito e não está descrito nos nossos materiais didáticos é como funciona a logística de comercialização de material genético de boa qualidade. Por exemplo, essas estratégias de comercialização envolvem leilões, envolve o contato com clientes, envolve o contato com organizadores de leilões. São aparentemente menos importantes do ponto de vista de melhoramento genético, só que representam estratégias utilizadas para a geração de renda para aquelas fazendas que promovem o melhoramento genético. E se nós estamos qualificando os técnicos para trabalharem nessas fazendas, é fundamental que eles tenham conhecimento de como essa questão logística funciona. E tem também uma questão logística relacionada com coleta de dados, registro dos dados, análise desses dados, cronograma de entrega de avaliações genéticas, como que essas avaliações são usadas para comercialização dos animais. Então, são aspectos práticos que só o contato com os criadores auxilia ou faz com que os estudantes aprendam o que de fato vai acontecer. E tem outro ponto que eu deixei aqui sobre o título de Desafios do Conhecimento, que às vezes tem um aspecto bom e um aspecto ruim. O aspecto bom é que quando nós estamos em uma visita a uma empresa comercial, é muito comum os criadores perguntarem o que a gente acha do que eles estão fazendo, o que eles poderiam melhorar. Eles nos fazem perguntas extremamente interessantes, que às vezes a ciência ainda não tem resposta, e isso motiva o desenvolvimento de novas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, nós nos deparamos com algumas situações que são difíceis de lidar. Por exemplo, é muito comum um criador ter uma paixão por uma determinada raça, e ele, às vezes, se torna passional na defesa da raça, na defesa dos critérios que ele usa para escolher os reprodutores, e nem sempre esses critérios são condizentes com aquilo que nós falamos em termos de melhoramento genético dentro da sala de aula. E então, a gente precisa ter esse contato e saber e qualificar o estudante para entender o que é algo correto e que está sendo feito de maneira adequada e o que precisa ser visto com mais cautela e que, às vezes, precisa ser ajustado dentro de uma empresa que promove o melhoramento genético. E nesse processo, nessas visitas, os professores também aprendem muito. Eu acho que os professores acabam identificando oportunidades de pesquisa, e o envolvimento do professor com pesquisa é algo extremamente valioso, tem que ser
registrado, tem que ser valorizado dentro das instituições, porque isso permite a realização de parcerias de instituições públicas com privadas, de modo que são gerados conhecimentos demandados pelos usuários da tecnologia. A gente não fica pesquisando, procurando pelo em ovo, a gente, de fato, tem a oportunidade de identificar demandas do nosso público e desenvolver as pesquisas para responder às perguntas que, de fato, estão incomodando, estão circulando no meio comercial. A gente também, o professor que está envolvido com pesquisa, ele tem a possibilidade de gerar e transferir novos conhecimentos, tanto para os criadores quanto para os seus estudantes. É muito comum aqueles professores que se envolvem com pesquisa usarem os seus próprios resultados nas salas de aula. E o estudante, ele é privilegiado, porque ele tem contato com informações que às vezes nem foram publicadas ainda. Então, se o estudante for atrás daquele conhecimento, às vezes ele não vai encontrar. Por quê? Porque foi um conhecimento que acabou de ser gerado, acabou de ser identificado e ele está recebendo tudo de primeira mão. E, naturalmente, pessoal, um professor engajado, envolvido com pesquisa, ele consegue qualificar melhor os seus estudantes. Ele fala, ele ensina com domínio daquele conteúdo que está sendo abordado. Ele se sente seguro, ele transmite segurança para os estudantes. E a gente também está vivendo uma época que a gente tem todas essas questões envolvidas com a pandemia, mas ela também trouxe um choque e facilitou a disponibilidade de conhecimento para todo mundo. Eu acho que esse processo que nós passamos de isolamento social, toda essa questão da pandemia, nos fez pensar em algumas estratégias e iniciar um processo de atualização da forma como o ensino é conduzido no Brasil. Hoje nós usamos ferramentas como de ensino, né? O Moodle, o Google Classroom, várias outras ferramentas que fazem parte que estão disponíveis nas universidades, o YouTube, alguns blogs também são bastante interessantes e trazem conteúdos que são buscados pelos nossos estudantes. Se a gente pensar o pessoal que estudou na década de 70, década de 90, a gente não tinha acesso a esse tipo de ferramentas. O nosso estudo era basicamente em livros, em artigos e coisas desse tipo. Só que o nosso estudante mudou, ele tem acesso a outras ferramentas. E nós precisamos aprender a nos comunicar com eles por meio dessas ferramentas. Às vezes a gente é um pouco resistente, mas a partir do momento que nós começamos a usar as ferramentas e aprender aquilo que elas têm de bom, a gente consegue enxergar o quão interessante isso se torna e o quão atrativo isso é para os estudantes. A gente vive numa época de uma disseminação quase descontrolada do conteúdo de todas as áreas. Isso permite uma maior interatividade com o público, mas também traz uma grande variabilidade em termos de qualidade do material disponível. Publicar um documento na internet é muito fácil, não precisa passar por revisão. Se você tem um site, você escreve e você publica. Se você tem um canal do YouTube, você grava um vídeo e publica. Isso não passa por um filtro de qualidade. O filtro, agora, é feito a posteriori. É o usuário que precisa saber filtrar o material de estudo. Então, nós temos a função de ensinar os nossos estudantes a entender o que é um material de boa qualidade e o que é um material de qualidade duvidosa.
E eu queria compartilhar uma experiência que eu tive no início da pandemia, que eu fui obrigado, aqui na UFMG praticamente, a gravar as minhas aulas e disponibilizar para os alunos. E aí eu pensei, se eu estou gravando essas aulas, por que eu não disponibilizo para uma comunidade maior? E aí eu fui fazer algumas pesquisas no YouTube para saber o que estava sendo compartilhado. Eu confesso que em determinados momentos eu fiquei em dúvida sobre o meu conhecimento, porque parecia que eu encontrava conteúdos que eram tão diferentes daquilo que eu assumia como sendo corretos, e eu fiquei bastante preocupado. Assim, isso num determinado momento, me chocou, me deixou paralisado, só que ao mesmo tempo me ajudou a construir um material didático para os meus alunos com muito mais cuidado. Eu pensei assim, como eu vou disponibilizar esse conteúdo para qualquer pessoa, eu preciso tomar mais cuidado sobre aquilo que eu falo e sobre como eu falo, para que nada seja tirado do contexto e seja interpretado de maneira inadequada. E aí eu acabei criando um canal do YouTube para compartilhar o conteúdo das minhas aulas de graduação. Eu também fiz isso com as aulas de pós-graduação. Então, a gente encontra, eu estou usando o exemplo do meu canal, mas eu conheço vários outros professores que também usaram essa estratégia e que estão disponibilizando conteúdo de altíssima qualidade para todos os seus estudantes e para os estudantes de outros professores também. Então, agora, a gente começa a entrar numa fase em que a gente interage muito mais. Os professores de universidades diferentes interagem, os estudantes têm acesso ao conteúdo produzido por professores diferentes, e isso é muito bom para a formação dos estudantes. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. É uma ferramenta disponível para o nosso público, e isso, às vezes, traz alguns resultados muito interessantes. Eu recebi uma mensagem de um estudante que estava precisando de alguma informação e foi para o YouTube buscar e encontrou um vídeo que eu tinha feito sobre endogamia. Então, depois ele me procurou, né, por outras mídias sociais, e me mandou uma mensagem. Então, isso é extremamente motivador e acaba sendo uma alternativa nova para que a gente faça com que o público atual aprenda mais. Eu acho que a gente tem que, ao invés da gente resistir a essas ferramentas, nós temos que aprender a usá-las da melhor maneira possível. Eu também tenho um blog onde eu publico conteúdo numa linguagem mais aplicada, mais direcionada ao próprio criador. Eu me preocupo em manter o rigor técnico nas informações, mas eu tento apresentar esses conceitos numa linguagem, não posso dizer diretamente numa linguagem do produtor, mas numa linguagem que não é tão difícil de entender. Então, eu fiz isso aqui muito inspirado num blog que o professor Fernando Madalena tinha, e ele disponibilizava conteúdo. Então, eu acompanhava esse blog dele e resolvi criar um para mim, e eu acabo compartilhando alguns conceitos, alguns conhecimentos que me interessam, que eu acho relevante. E a gente tem, diante de todo esse cenário, que definir o que a gente vai ensinar para os estudantes. Se a gente fizer uma análise sobre o volume de conhecimento que tem sido gerado nos últimos anos, a gente percebe que o volume de conhecimento aumenta muito rápido, mas a gente não tem um aumento na carga horária que permite incluir todo esse conteúdo nos cursos de graduação ou até mesmo nos cursos de pós-graduação. Então, diante de uma nuvem de termos, eu acabei escolhendo alguns termos que a gente normalmente fala dentro de uma aula de melhoramento,
E a hora que a gente seleciona esses termos, que a gente coloca eles numa lista, a gente percebe que é muito conteúdo. E a gente não consegue tratar de todos esses pontos num curso de 60 horas ou nem mesmo num curso de 120 horas, dependendo da estrutura que tem dentro da universidade. E aí, a nossa salvação, a nossa solução é priorizar. Então, a gente tem que priorizar os conteúdos e tratá-los junto com os alunos de modo, numa profundidade e numa terminologia condizente com o nível do estudante. Se eu estou lecionando para o estudante de graduação, eu tenho um nível de profundidade. Se eu estou lecionando para um estudante de pós-graduação, o nível tem que ser outro. E também a gente acaba tendo que elencar, né, aquilo que é mais importante. Eu fiz duas listas, na verdade, cada uma delas com 5 tópicos, e a minha intenção não é definir que esses são os tópicos mais importantes, é apenas mostrar que, de certa forma, nós temos que priorizar alguns conteúdos dependendo do nível de qualificação do estudante. Então, para um estudante que está passando pela disciplina de melhoramento, e vai ser um profissional na área de nutrição, na área de manejo, o conhecimento que ele tem que adquirir é um. Se nós estamos qualificando um estudante que vai sair da graduação e vai trabalhar com melhoramento, esse cara tem que ter outros conhecimentos. E, por outro lado, se nós estamos tratando de um estudante de pós-graduação, ele também precisa ter conhecimentos adicionais. Então, vamos tentar separar esses conteúdos em 3 níveis. Um nível inicial, para aquela pessoa que vai ser simplesmente um usuário do melhoramento genético. Um nível intermediário, que é aquele profissional que vai trabalhar diretamente com melhoramento. E um nível um pouco mais avançado para aquele profissional que, de fato, vai promover melhoramento, vai estar engajado e desenvolver o melhoramento dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Então, nesse primeiro nível, o que eu elenco aqui como importante? Ele tem que entender a importância do melhoramento genético dentro de uma cadeia produtiva. Ele tem que valorizar o melhoramento como um insumo necessário para a produção. Ele precisa reconhecer quais são os fatores que determinam a resposta à seleção. Então, tem que saber o que é herdabilidade, tem que saber o que é variância, intervalo de geração, intensidade de seleção. São conceitos que não são difíceis de demonstrar para os estudantes. Ele tem uma definição muito clara e a gente precisa mostrar isso para os estudantes. Uma outra coisa é ajudar esse estudante, esse profissional, a identificar qual que é a melhor composição genética para uma população de acordo com o sistema de produção. Então, ele tem que entender que o melhoramento faz parte de um sistema de produção e não é uma receita de bolo. Então, é fundamental mostrar isso para os estudantes. E a gente tem hoje resultados de avaliações genéticas para muitas espécies, saindo quase que a cada 2, 3 meses. Então, o estudante tem que saber, né, interpretar esses resultados para tomar algumas decisões. E dentro desses 5 tópicos que eu escolhi como básicos, eu também incluí planejar e executar os acasalamentos. Eu acho que isso aqui é uma lista que, pelo menos, eu tento priorizar. Agora, se a gente passar para uma segunda etapa, onde nós estamos focando nos estudantes ou nos profissionais que vão trabalhar em alguma empresa de melhoramento, vão ter um envolvimento maior com essa área, a gente já começa a ter um pouco mais de demanda. Então, já passa a ser um pouco mais relevante conhecer metodologias e ferramentas para definir o objetivo de seleção, já que ele vai estar diretamente envolvido com um programa de melhoramento. Ele precisa conhecer essas questões relacionadas com estrutura, logística e funcionamento do programa. Isso é essencial, já que ele vai fazer parte dessa roda.
executar procedimentos de coleta e, pelo menos, análises mais simples dos dados, isso é fundamental do meu ponto de vista. Ele tem que conhecer algumas ferramentas de otimização dos ganhos genéticos e econômicos, o que ele pode mexer em termos de estrutura no programa, em termos de ações que ele pode tomar para acelerar o ganho genético e para aumentar o ganho econômico. E, fundamental, acho também, analisar criticamente a evolução do programa e propor soluções para melhorar a sua eficiência. Então, acho que esses 10 pontos, pelo menos, eu não quero ser o dono da razão, acho que cada profissional pode elencar os seus pontos conforme o seu público, mas o processo de identificar esses pontos e saber como priorizá-los dentro da sala de aula pode ser importante para facilitar o ensino do melhoramento animal. Agora, se a gente passar para o nível de especialista, que hoje nós temos, principalmente os estudantes que concluem a pós-graduação, eu coloco eles nesse grupo de especialistas, e eu percebo uma demanda muito grande da indústria por esse tipo de profissional, e a hora que a gente começa a ler quais são os pré-requisitos que as empresas têm para esses profissionais, a gente começa a entender ou repensar se o que nós estamos ensinando, de fato, é o que eles precisam aprender. O que a gente vê de maneira bem comum é a necessidade de trabalhar com grandes bancos de dados. As empresas têm bancos de dados muito volumosos, são muitos animais, são tipos de dados diferentes, e os estudantes, ou os especialistas, vamos usar essa terminologia agora, precisam saber trabalhar com isso. Eles precisam conhecer ferramentas de computador, eles precisam desenvolver as suas soluções, porque nem sempre essas soluções já estão disponíveis. Eles precisam analisar os dados, eu acho que isso, e nem sempre as análises que eles fazem são aquelas análises simples, eles têm que ter habilidades para entender o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então, nós temos que qualificar os especialistas para que eles façam isso de maneira correta, de maneira a responder às perguntas que os seus superiores têm feito. E eles têm que desenvolver soluções. Quando uma empresa opta por contratar um especialista, ela espera que esse profissional tenha habilidade para desenvolver soluções para resolver os seus problemas. E isso tem sido cada vez mais comum. Nós somos contratados para resolver problemas e para desenvolver soluções. Se a empresa não tem um problema, ela não precisa contratar alguém. Então, esse alguém precisa ser habilitado para resolver essas questões. E tem que entregar resultados. A gente tem que ensinar os alunos, os estudantes, sejam de graduação, sejam de pós-graduação, a entregar resultados. Independente se ele vai atuar numa empresa privada ou numa empresa pública, a entrega de resultados é algo essencial e isso tem que estar muito bem caracterizado ao longo do treinamento. Os alunos têm que ter metas, eles têm que ter prazos, eles têm que ser cobrados e também os seus professores. A gente fala muito de cobrar do aluno, mas nós, professores, temos que entender que o aluno, que o estudante de graduação, mestrado, doutorado, ele é o nosso cliente. E nós, como professores, também temos que entregar resultados, temos que entregar uma boa aula, temos que entregar conteúdo adequado para o exercício da profissão. A gente também tem que entregar resultados e temos que demonstrar como que os profissionais fazem isso. Tá certo? Nosso tempo está quase acabando. Vou aqui só pontuar algumas informações. Eu acho que o treinamento dos estudantes começa com o treinamento dos professores. Se nós não tivermos
professores bem treinados, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, a gente não consegue qualificar os estudantes adequadamente. E a gente acaba encontrando um problema na prática, que muitas vezes, em determinada instituição, o professor que dá aula de melhoramento não é um especialista da área. Então, o conteúdo que nós estudamos nem sempre é apresentado numa linguagem de fácil acesso. Então, a gente tem que tentar auxiliar esse profissional que não é especialista, mas que acaba trabalhando na área, na formação de recursos humanos, no melhoramento, a entregar aquilo que o estudante realmente precisa, a apresentar conceitos muito claros e adequados para a finalidade que ele se propõe. Então, o treinamento dos professores é algo essencial para que a gente consiga formar profissionais altamente qualificados. Eu acho que a gente tem que vender melhor o peixe. Eu acho que a gente tem que demonstrar a importância desse insumo genética em todas as cadeias produtivas. A gente sabe que tem cadeias produtivas, aves e suínos, por exemplo, que não vivem mais sem o melhoramento genético. O melhoramento genético é uma mola propulsora para o desenvolvimento da avicultura, da suinocultura e, em menor grau, para outras cadeias produtivas. Mas nem todas elas têm utilizado esse insumo de maneira adequada. Talvez porque nós não conseguimos demonstrar a importância disso para os usuários. Então, talvez seja um pouco de falha nossa, dos técnicos envolvidos com o melhoramento. A gente tem que identificar demandas da sociedade, a gente tem que entender que, como professores, como formadores de recursos humanos, de pessoas, nós temos que nos antecipar a algumas demandas da sociedade, trazer essas demandas para dentro da sala, para que o nosso estudante, para que o egresso saia qualificado para atender o mercado. Acho que isso é uma atribuição do professor. E a gente tem que, obviamente, habilitar o profissional a exercer essa área do conhecimento. É uma área extremamente atrativa, extremamente interessante, desafiadora e motivadora. Eu acho que nós, professores, precisamos nos qualificar, precisamos mostrar para os estudantes e para todos os usuários o quão importante é o insumo genética na cadeia produtiva e a gente precisa formar bons profissionais, inclusive profissionais melhores do que nós, tá certo? Eu queria aqui registrar o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam. São algumas fotos de algumas aulas práticas que a gente faz, e nesse momento a gente não pode deixar também de registrar a falta que dois profissionais tão ligados ao melhoramento vão fazer para nós a partir de agora. Acho que o Dr. Luiz Otávio foi... O primeiro estágio que eu fiz na área de melhoramento genético foi com o Dr. Luiz Otávio na Embrapa, uma pessoa maravilhosa. Eu devo muito a ele e a vários outros professores, mas nesse momento eu gostaria de destacar a contribuição que ele teve na minha formação, e também o professor Fabiano Fonseca e Silva, que muito precocemente nos deixou. Acho que era um amigo muito, muito leal, uma pessoa extremamente agradável, capacitada, e que a gente não consegue entender, eu não consigo nem expressar o quanto eu fiquei triste com a perda desses dois profissionais. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer discussão. Obrigado.